Ela colocou os papéis do divórcio na mesa com um sorriso frio, como se fosse o menu de um restaurante. A minha mulher, o meu emprego, a minha reputação, numa semana perdi tudo. Fiquei sem nada, enquanto ela se mudava para Penthouse do seu amante milionário. Pensei que fosse o fim. Mas quando fugi para a floresta para me esconder da vergonha, o detetor de metais emitiu um som que mudou o jogo. Encontrei o que estava escondido há séculos. Agora estou de volta, e ela vai descobrir o quão caro custa um erro verdadeiro. O meu nome é Lucas e tenho 45 anos. Até aquela terça-feira, tinha certeza de que tinha construído uma fortaleza impossível de destruir. 23 anos de casamento, 2 filhos gêmeos que estudam na Universidade de Coimbra, e uma casa acolhedora nos arredores de Lisboa, com um empréstimo quase pago. Geri a farmácia mais antiga do bairro, um lugar onde os clientes me cumprimentavam com um aperto de mão e perguntavam pela saúde da minha mãe. Era um homem respeitado, estável e, pensava eu, feliz. Mas a Clara sentou-se à minha frente na mesa da cozinha, com as mãos cruzadas como se preparasse uma reunião de administração. Mesmo aos 43 anos, ela estava impecável, com o cabelo loiro apanhado num rabo de cavalo perfeito e roupa de desporto que custava mais do que todo o meu guarda-roupa. Ela empurrou um envelope branco na minha direção. A voz dela não tremeu. Disse que queria o divórcio. Disse-o com tanta naturalidade, como se pedisse para passar o sal. Olhei para o envelope e o meu café arrefeceu na chávena. 23 anos de vida transformados numa pilha de papel. Quando perguntei por quê, ela nem sequer desviou o olhar. Ela confessou que já se encontrava com outro há 8 meses. O nome dele era Ricardo. Um promotor imobiliário cujo rosto eu vi em cartazes por todo o Estoril, um homem que vendia sonhos de luxo. 8 meses. Enquanto eu trabalhava 60 horas por semana na farmácia, a lidar com seguradoras e fornecedores de medicamentos, a minha mulher construía uma vida nova. 8 meses em que ela chegava a casa, beijava-me antes de dormir e adormecia a pensar noutro. Ela informou-me que se mudava para Penthouse dele com vista para o oceano ainda hoje. Eu devia ter sentido fúria, devia ter gritado ou atirado a chávena contra a parede. Mas senti apenas um vazio frio. Naquela noite, fiquei sozinho numa casa que de repente parecia demasiado grande e demasiado silenciosa. Assinei os papéis. Não queria lutar por uma mulher que já tinha partido há muito tempo. Mas o destino tinha guardado mais um golpe para mim. 3 dias depois, o dono da farmácia, o Sr. Almeida, chamou-me. Ele era um homem à moda antiga, para quem a reputação valia mais do que o lucro. Ele não me olhou nos olhos. Disse que os rumores sobre o meu divórcio e o escândalo com o famoso promotor estavam a afetar a imagem da casa. Os clientes cochichavam. A Clara já tinha contado a todos a versão dela, pintando-me como um marido aborrecido e indiferente que não lhe dava atenção. Pediram-me para sair. 20 anos de dedicação foram riscados em 5 minutos de conversa. No sábado de manhã, acordei sem mulher, sem emprego e sem objetivo. As paredes da casa sufocavam-me. Precisava de fugir, ir para um sítio sem pessoas e sem olhares de julgamento. Lembrei-me do meu antigo passatempo, o geocaching e a prospecção de metais. Era algo que eu adorava antes da vida adulta consumir todo o meu tempo. Peguei no velho detetor de metais, entrei no carro e fui para a Serra de Sintra. O nevoeiro denso envolvia as árvores centenárias e o ar cheirava a terra úmida e a pinheiro. Caminhei durante horas, ouvindo o zumbido monótono do aparelho nos auscultadores. Era o único som capaz de abafar os pensamentos sobre a Clara e o Ricardo. Entrei fundo na floresta, onde os trilhos quase desapareciam, perto das ruínas de um velho mosteiro. De repente, o aparelho apitou tão alto que arranquei os auscultadores. O sinal era limpo e potente. Comecei a cavar. A terra era dura, cheia de pedras, mas eu escavava com o desespero de um homem que não tem mais nada a perder. Meio metro depois, a pá bateu em algo sólido. Afastei a terra com as mãos e puxei uma caixa de metal pesada e enferrujada. Do tamanho de uma caixa de sapatos. O meu coração batia tão depressa que sentia latejar nas têmporas. Parti o cadeado com uma pedra. A tampa cedeu com um rangido.
Lá dentro, embrulhados em pano oleado, não estavam apenas moedas. Eram discos de ouro pesados, que brilhavam timidamente mesmo naquela floresta sombria. Eu não era um perito, mas conhecia a história do meu país. Eram peças, moedas de ouro do século XVIII, do tempo em que o ouro vinha do Brasil. Eram 12. Cada uma podia valer uma fortuna. Mas então aconteceu o que eu não esperava. Ouvi o barulho de maquinaria pesada. Ao chegar à orla da floresta, vi escavadoras a derrubar árvores a apenas 100 metros da minha descoberta. Numa placa amarela, espetada no chão, estava escrito em letras grandes o nome do promotor que tinha comprado aquele terreno para um hotel de luxo. Era o apelido do Ricardo. O meu mundo virou-se do avesso. Encontrei um tesouro no terreno que o amante da minha mulher acabou de comprar. Se ele descobre, as moedas são dele. Apertei a caixa contra o peito, percebendo que tinha nas mãos não apenas ouro, mas a minha única arma numa guerra que estava apenas a começar. Saí daquela floresta como um fantasma, movendo-me entre as sombras das árvores centenárias para evitar os olhares dos operários nas escavadoras. A ironia da situação queimava meu peito tanto quanto o peso da caixa metálica nos meus braços. O homem que tinha roubado a minha mulher era o dono da terra onde eu pisava, mas o tesouro que eu levava comigo, aquele pedaço de história esquecido, era meu. Coloquei a caixa na mala do carro, cobrindo-a com uma manta velha e algumas ferramentas de jardinagem para disfarçar. As minhas mãos tremiam, não de frio, mas de uma mistura tóxica de medo e euforia. Conduzi de volta para o pequeno apartamento que tinha alugado à pressa em Cacém, olhando constantemente para o espelho retrovisor, com a paranoia de quem transporta um segredo capaz de mudar vidas ou de as destruir. Quando finalmente tranquei a porta de casa e fechei as persianas, permiti-me respirar. Coloquei a caixa sobre a mesa barata da sala e forcei a abertura total da tampa corroída. Sob a luz amarela do candeeiro, o brilho daquelas 12 moedas parecia iluminar a divisão inteira. Limpei a primeira com um pano macio e água morna, removendo séculos de terra. O que se revelou fez-me cair na cadeira. Não eram apenas moedas comuns, eram dobrões de ouro maciço da época de Dom João V, datados de 1724. Eram peças grandes, pesadas, com o escudo real de Portugal gravado com uma precisão impressionante. Passei as horas seguintes agarrado ao computador, a pesquisar freneticamente. Cada clique confirmava o impensável. Aquelas moedas, conhecidas como as peças da coroa, eram extremamente raras, especialmente naquele estado de conservação imaculado. Segundo os fóruns de numismática e os registros de leilões internacionais, uma única daquelas moedas poderia valer centenas de milhares de euros. Eu tinha 12. A calculadora no ecrã mostrava um número com tantos zeros que parecia irreal. 3, talvez 4 milhões de euros. Ontem, eu era um farmacêutico desempregado e traído. Hoje, sentado naquela sala escura, eu era multimilionário. Mas o dinheiro, por si só, não resolvia o problema. Eu precisava de legitimar aquela fortuna sem alertar o Ricardo, que tecnicamente era o dono do terreno, nem a Clara, que certamente tentaria reclamar metade se soubesse. Decidi que precisava de ajuda profissional, mais discreta. Não podia entrar numa loja de penhores qualquer na Baixa de Lisboa. Encontrei o nome de uma casa de leilões de prestígio na Avenida da Liberdade, a Leiloeira Sampaio & Associados, especializada em antiguidades raras e ativos de alto valor. Enviei um e-mail vago, anexando fotos de apenas 2 moedas, sem revelar a localização da descoberta. A resposta chegou em menos de 20 minutos. O diretor, um tal Dr. Leonardo Sampaio, pediu uma reunião urgente para a manhã seguinte. O tom da mensagem era de uma polidez ansiosa que denunciava o seu interesse. Na manhã seguinte, vesti o meu único fato que tinha sobrado, tentei parecer o homem de negócios que não era e conduzia até ao centro de Lisboa. O escritório da leiloeira era um mundo à parte, com mármore polido e cheiro a madeira antiga e dinheiro velho. O doutor Sampaio recebeu-me no seu gabinete privado. Era um homem na casa dos 60 anos, com óculos de aros grossos e mãos de pianista. Quando coloquei as 4 moedas que tinha trazido sobre o veludo negro da sua secretária, o ar na sala mudou. Ele pegou na lupa de joalheiro e examinou cada detalhe em silêncio absoluto durante quase 10 minutos.
Quando finalmente falou, a voz dele estava rouca. Ele disse-me que aquilo era extraordinário, que eram exemplares de museu. Confirmou que o valor de mercado poderia ultrapassar as minhas estimativas mais otimistas. No entanto, enquanto ele falava sobre leilões em Londres e Nova York, notei algo estranho. Ele não parava de olhar para um pequeno catálogo antigo que tinha na estante, comparando as moedas com uma fotografia preto e branco. A euforia inicial começou a dar lugar a um instinto de alerta. Perguntei-lhe se havia algum problema. Ele hesitou, limpou o suor da testa e disse que precisava de fazer um telefonema rápido para um colega especialista em ouro colonial para confirmar a pureza, pedindo-me que aguardasse na sala de espera. O meu estômago deu um nó. Não era normal. Um especialista daquela categoria não precisava de confirmar a pureza de algo tão obviamente autêntico. Em vez de esperar, aproximei-me da porta do gabinete, que tinha ficado entreaberta. Ouvi-o sussurrar ao telefone. Ele não estava a falar sobre quilates ou pureza. Ele mencionou a palavra polícia e o roubo de 87. O sangue gelou-me nas veias. Ele não estava a verificar o valor, ele estava a denunciar-me. Aquelas moedas não eram apenas um tesouro perdido, eram o produto de um crime antigo. Saí do edifício antes que ele desligasse o telefone. Desci as escadas de emergência em vez do elevador, com o coração a bater como um tambor. Quando cheguei à rua, misturei-me na multidão de turistas, apertando a pasta contra o corpo. Mas a sensação de perigo não desapareceu. Ao virar a esquina para chegar ao parque de estacionamento, vi o reflexo numa montra. Um homem de casaco de cabedal, que estava sentado no átrio do edifício da leiloeira, seguia-me a uma distância constante. Parei abruptamente para olhar para um quiosque e ele parou também, fingindo apertar os atacadores. Não era a polícia. A polícia não envia um homem de aspecto duvidoso para seguir alguém discretamente, a polícia manda uma patrulha. Aquele homem era outra coisa. Entrei no carro e arranquei, furando um sinal vermelho na rotunda do Marquês de Pombal para ganhar distância. Enquanto conduzia de volta para Sintra, percebi a gravidade da minha situação. Eu não tinha apenas encontrado um tesouro, tinha desenterrado uma prova de um crime que alguém queria manter enterrado. E agora, tanto a lei como os criminosos sabiam que eu o tinha. A minha vingança contra Clara e o Ricardo teria de esperar, porque agora a prioridade era sobreviver à armadilha em que me tinha acabado de meter. O jogo tinha mudado, e eu precisava de descobrir quem eram os verdadeiros donos daquele ouro antes que eles me apanhassem. A fuga de Lisboa foi uma mistura de pânico cego e cálculo frio. Conduzi sem destino certo, com os olhos fixos nos espelhos retrovisores, vendo fantasmas em cada carro que se aproximava. Aquele homem de casaco de cabedal tinha desaparecido, mas a sensação de estar a ser caçado entranhava-se nos meus ossos como a umidade da serra. Sabia que não podia voltar para casa, a Clara sabia onde eu morava e, se a polícia estivesse envolvida, aquele seria o primeiro lugar onde iriam bater. Decidi esconder-me num hotel barato e anônimo na periferia de Amadora, um lugar onde ninguém fazia perguntas e onde o pagamento era feito em dinheiro vivo. No quarto bafiento, com as cortinas corridas, tirei as moedas da caixa e escondi-as dentro do autoclismo da sanita, envoltas num saco de plástico impermeável. Era um esconderijo clichê, mas era melhor do que deixá-las expostas. Liguei o meu telemóvel apenas para pesquisar aquilo que o leiloeiro tinha sussurrado, o roubo de 1987. O que encontrei gelou meu sangue. Tratava-se do famoso assalto ao Museu Nacional de Arte Antiga. Na altura, tinham desaparecido 15 moedas raras da coleção real. O crime nunca fora resolvido, e os ladrões tinham desaparecido sem deixar rastro. Eu tinha 12 dessas moedas. Onde estariam as outras 3? E, mais importante, como é que elas tinham ido parar enterradas num terreno em Sintra que agora pertencia ao amante da minha mulher? A resposta chegou antes que eu pudesse formular uma teoria. Não houve aviso, nem chamada de recepção. A porta do quarto do motel foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Homens armados, com coletes da polícia judiciária, invadiram o pequeno espaço gritando ordens. Fui atirado ao chão, com o rosto pressionado contra a alcatifa suja, e senti o metal frio das algemas apertar-me os pulsos. Não houve tempo para explicar, nem para negociar.
Eles sabiam exatamente onde procurar. Um dos agentes foi direto à casa de banho e, em segundos, saiu de lá com um saco de plástico na mão, triunfante. Fui arrastado para fora do motel como um terrorista, sob os olhares curiosos de alguns hóspedes. Meteram-me num carro descaracterizado e levaram-me para a sede da Polícia Judiciária em Lisboa. O silêncio durante a viagem era opressivo. Eu tinha passado de vítima de uma traição conjugal a suspeito de um crime federal em menos de 48 horas. Sentia-me tonto, como se estivesse a viver a vida de outra pessoa. Na sala de interrogatório, uma divisão fria com um espelho de vidro e uma mesa de metal aparafusada ao chão, deixarão-me esperar durante horas. Era uma tática para aumentar a ansiedade, e estava a resultar. Quando finalmente o inspetor entrou, atirou uma pasta grossa para a mesa. Ele não parecia interessado na minha versão da história sobre o geocaching ou a descoberta acidental. Para ele, eu era um receptor de mercadoria roubada, talvez até alguém que tentava lavar o produto de um crime antigo. Ele mostrou-me fotografias das moedas e documentos antigos do museu. O valor estimado não era de 3 milhões, como eu pensara, mas sim incalculável devido ao valor histórico. Foi então que o inspetor revelou a primeira parte da armadilha. Disse-me que a denúncia tinha vindo diretamente do Dr. Sampaio, o leiloeiro, que alegou que eu tinha tentado vender as moedas no mercado negro. Mas havia algo que não batia certo. O inspetor mencionou que tinham recebido uma dica anônima sobre a minha localização exata no motel. Eu não tinha dito a ninguém onde estava. Ninguém me tinha seguido, eu tinha certeza. A única explicação era que o meu carro tinha um localizador. E a única pessoa com acesso ao meu carro, além de mim, tinha sido a Clara, semanas antes, quando ainda fingíamos ser uma família feliz. Mas o verdadeiro golpe, o momento em que a realidade se distorceu, aconteceu quando o inspetor saiu da sala por um momento, deixando a porta entreaberta. No corredor, vi duas figuras a conversar em voz baixa. Um era o homem de casaco de cabedal que me tinha seguido em Lisboa. O outro, vestido com um fato impecável e a rir-se de forma descontraída, era Ricardo, o amante da minha mulher. O meu cérebro parou por um segundo e depois ligou todos os pontos numa linha de fogo. O Ricardo não estava ali por causa da Clara. O homem de cabedal entregou um documento ao inspetor quando este regressou ao corredor. Percebi tudo naquele instante. O Ricardo tinha comprado aquele terreno em Sintra não para construir um hotel, mas porque sabia o que estava lá enterrado. O avô dele tinha sido um dos suspeitos originais do roubo de 87, um facto que a minha pesquisa apressada tinha deixado escapar. O Ricardo não conseguia encontrar as moedas sozinho sem levantar suspeitas, por isso precisava de um bode expiatório. A minha descoberta não tinha sido sorte, tinha sido permitida. E agora, com as moedas apreendidas pela polícia, o Ricardo estava ali com os seus advogados para reivindicar a posse do tesouro, alegando que tinha sido encontrado na sua propriedade privada, e que eu lhe tinha roubado. O inspetor voltou a entrar, com um sorriso cínico. Disse-me que o proprietário do terreno, o Sr. Ricardo, tinha decidido não apresentar queixa por invasão de propriedade, desde que as moedas lhe fossem entregues como legítimo dono da terra. Eu ia ser libertado, sem um cêntimo, com o cadastro sujo e com a humilhação pública, enquanto o homem que destruiu o meu casamento ia ficar com a fortuna que eu desenterrei. Eles achavam que me tinham vencido. Achavam que eu era apenas um farmacêutico patético que iria para casa lamber as feridas. Mas enquanto olhava para o espelho falso, vi o reflexo do meu próprio rosto. Já não havia medo nos meus olhos. Havia apenas uma determinação fria e absoluta. Eu tinha visto uma falha no plano deles, um detalhe técnico sobre a lei dos tesouros encontrados que o inspetor tinha mencionado sem querer. Eles tinham cometido um erro fatal ao envolver a polícia oficial. E eu ia usar isso para destruir o império de papel do Ricardo, moeda a moeda. Saí daquela sala de interrogatório não como um homem livre, mas como uma peça fundamental num jogo de xadrez que a polícia judiciária estava ansiosa por jogar. O meu trunfo, aquele detalhe técnico que mencionei ao inspetor, foi a chave que virou a mesa. A lei portuguesa era clara: se as moedas eram produto de um roubo ao patrimônio nacional, não se aplicava a regra do achado nem a do proprietário do terreno. Elas eram propriedade do Estado. Ao reclamar a posse das moedas tão rapidamente,
o Ricardo não só admitiu saber da sua existência, como se colocou na linha de tiro como suspeito de encobrimento de um crime antigo. O inspetor, percebendo que tinha um peixe muito maior para pescar do que um farmacêutico deprimido, ofereceu-me um acordo. Eu seria os olhos e ouvidos deles, o isco para garantir que o Ricardo cometesse o erro final. Nos dias seguintes, a minha vida transformou-se numa operação secreta. Enquanto a imprensa noticiava o meu crime e a minha libertação sob fiança, eu movia-me nos bastidores. A primeira paragem foi numa casa de repouso em Sintra, onde residia Hélio, o antigo segurança do museu mencionado nos ficheiros policiais de 87. Ele estava acamado, frágil, consumido por um cancro terminal. Quando lhe mostrei a fotografia do Ricardo, o velho desfez-se em lágrimas. Ele confessou tudo sem que eu precisasse de pressionar. O pai do Ricardo tinha sido o mentor do golpe, e as moedas tinham sido enterradas naquele terreno específico como um fundo de reforma para o futuro. O Hélio confirmou que o Ricardo sabia exatamente onde elas estavam, ele só precisava de alguém inocente para as encontrar e lavar a proveniência. A confissão foi gravada e enviada diretamente para o inspetor. A armadilha estava armada. Mas eu queria mais do que apenas justiça criminal, eu queria ver o império do Ricardo arder. Foi então que o destino colocou no meu caminho a Sofia. Ela não era apenas a advogada oficiosa que me tinha sido atribuída, ela era uma auditora forense que, por coincidência, tinha investigado as empresas do Ricardo anos antes, num processo que foi arquivado por falta de provas. Quando lhe contei a minha história e o que sabia sobre a liquidez do Ricardo, os olhos dela brilharam com uma intensidade vingativa. Juntos, passamos noites a fio a analisar documentos públicos, registros prediais e relatórios financeiros. A Sofia descobriu a fissura na barragem. O império imobiliário do Ricardo era um esquema em pirâmide clássico, sustentado por empréstimos cruzados e avaliações inflacionadas de terrenos. A compra do terreno em Sintra, onde encontrei as moedas, tinha sido a sua última cartada desesperada. Ele estava falido, alavancado até ao pescoço, e precisava daquelas moedas não como um bônus, mas como a única forma de pagar aos investidores russos e angolanos que começavam a exigir o seu dinheiro. Ele precisava de vender aquele ouro rápido e em silêncio, e a minha intervenção tinha congelado o único ativo líquido que lhe restava. Com a precisão de um cirurgião, a Sofia começou a libertar informações estratégicas para os jornais econômicos. Um artigo sobre irregularidades nas contas da construtora do Ricardo, outro sobre processos pendentes de fornecedores. O efeito foi imediato e devastador. Como um castelo de cartas num vendaval, a confiança dos investidores evaporou-se. Numa terça-feira cinzenta, exatamente 3 semanas após a minha descoberta, o banco principal do Ricardo congelou todas as suas contas e exigiu o pagamento imediato das dívidas. Eu assisti a tudo à distância, com uma satisfação fria. Via Clara nas capas das revistas cor-de-rosa, não como a noiva glamourosa de um milionário, mas como a mulher que tinha trocado um casamento estável por um bilhete para o Titanic. Os boatos diziam que ela tinha sido despejada da Penthouse, que os cartões de crédito tinham sido cancelados e que o carro de luxo que o Ricardo lhe dera tinha sido rebocado pelo banco. Enquanto o mundo do Ricardo desmoronava, a minha colaboração com a polícia chegava ao fim. Com a confissão do Hélio e as provas financeiras, a polícia judiciária fez uma rusga aos escritórios do Ricardo. Encontraram o diário do pai dele, com mapas e inventários do roubo de 87, escondido num cofre que o Ricardo tentou esvaziar à pressa. Ele foi detido em direto na televisão, algemado, a gritar que era inocente, enquanto os oficiais levavam caixas e computadores. A minha inocência foi formalmente declarada. Não só fui ilibado de qualquer acusação de roubo, como o Estado reconheceu o meu papel crucial na recuperação de um tesouro nacional perdido. Devido a uma lei antiga sobre a descoberta de bens culturais e a minha colaboração, fui informado de que teria direito a uma recompensa legal, uma percentagem do valor das moedas recuperadas, paga pelo seguro do museu e pelo Ministério da Cultura. Não eram os milhões do mercado negro, mas era uma quantia substancial, limpa e, acima de tudo, minha. Naquela tarde, sentado num café no Chiado com a Sofia, a celebrar a nossa vitória silenciosa, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Deixei tocar até cair no voicemail.
Depois, ouvi a mensagem. Era Clara. A voz dela estava embargada, chorosa, cheia de um arrependimento que soava tão falso quanto as joias que ela usava. Ela dizia que tinha cometido um erro terrível, que o Ricardo a tinha enganado, que sentia a minha falta e da nossa vida simples. Ela queria encontrar-se, apenas para conversar. Olhei para Sofia, que sorria por cima da sua chávena de café, e depois para a rua movimentada de Lisboa. Apaguei a mensagem sem responder e bloqueei o número. O homem que a Clara conhecia, aquele farmacêutico previsível e seguro, tinha morrido naquela floresta em Sintra. Quem estava ali sentado era alguém novo, alguém que tinha derrubado um gigante e sobrevivido. A limpeza estava feita. Agora, faltava apenas construir o futuro sobre as ruínas do passado. 6 meses depois de a polícia judiciária ter fechado as algemas nos pulsos de Ricardo, a minha vida tinha se tornado irreconhecível, não por causa de um bilhete de lotaria ou de magia, mas através da justiça fria e calculada. A recompensa oficial do Estado pela recuperação do Tesouro Nacional, combinada com uma indenização substancial paga pela seguradora do museu, depositou na minha conta um valor que eu levaria 3 vidas a ganhar na farmácia. Não eram os milhões ilícitos do mercado negro que quase me destruíram, mas era dinheiro limpo, declarado e, acima de tudo, livre de sangue. A primeira coisa que fiz não foi comprar luxos para mim, mas garantir que o legado da minha família permanecesse intacto. Paguei integralmente as propinas do mestrado dos meus filhos em Coimbra e criei um fundo fiduciário que lhes garantiria estabilidade financeira até aos 30 anos. Quando lhes contei, num jantar tranquilo à beira do rio Mondego, vi nos olhos deles não apenas gratidão, mas um respeito renovado. Eles sabiam o que a mãe tinha feito e, sem que eu precisasse de pedir, tinham escolhido o lado da integridade. Eles visitavam a Clara ocasionalmente por obrigação moral, mas a admiração deles pertencia ao pai que tinha sido derrubado e se tinha levantado mais forte. Com o futuro dos meus filhos assegurado, permiti-me finalmente cometer a loucura que o velho Lucas jamais teria aprovado. Sempre sonhei conduzir uma daquelas máquinas que se vêem nos filmes, mas a praticidade da vida suburbana sempre me empurrou para carrinhas familiares a gasóleo. Desta vez, entrei no estende de importação em Lisboa e apontei para um Chevrolet Corvette Z06 azul metálico, uma raridade brutal nas estradas portuguesas. Quando o vendedor me entregou as chaves e o motor rugiu como um trovão. Senti que estava a deixar para trás não apenas o estende, mas décadas de submissão e conformismo. No entanto, havia um último capítulo a fechar. Precisava de voltar ao Estoril uma última vez, não por saudade, mas para encerrar o ciclo. Conduzi o meu carro novo pela estrada marginal, com o oceano a brilhar ao meu lado, sentindo a brisa salgada que tantas vezes me tinha parecido opressiva e que agora cheirava a liberdade. Estacionei perto da antiga farmácia, que agora estava sob nova gerência depois do escândalo ter forçado o Sr. Almeida a vender o negócio. Esperei pacientemente no parque de estacionamento, observando o movimento da rua. Não demorou muito até a ver. A Clara saiu de um autocarro, carregada com sacos de um supermercado barato. A mulher que outrora desfilava com roupas de marca e uma postura altiva parecia agora ter envelhecido 10 anos em 6 meses. O cabelo estava despenteado, a roupa era simples e o rosto carregava o peso da derrota. O colapso do império de Ricardo tinha a deixado sem nada, sem casa, sem o amante milionário que agora aguardava julgamento na prisão de Évora, e sem a reputação social que ela tanto valorizava. Quando ela passou pelo meu carro, parou. O brilho metálico do Corvette chamou-lhe a atenção e, quando os nossos olhares se cruzaram através do vidro descido, vi o choque estampar-se na cara dela. Ela largou os sacos no chão e aproximou-se lentamente, como se estivesse a ver uma miragem. Não disse uma palavra, mas a expressão dela gritava perguntas silenciosas. Vi o arrependimento, não pelo que me fez, mas pelo que perdeu. Ela tentou esboçar aquele sorriso que antigamente usava para me manipular, talvez a preparar-se para pedir ajuda, para invocar os 23 anos de história que ela própria tinha deitado ao lixo. Eu não lhe dei essa oportunidade. Não houve gritos, nem insultos, nem discursos dramáticos. Apenas a olhei com uma serenidade que a desarmou completamente. Tirei do porta-luvas uma cópia dos papéis do divórcio que ela me tinha entregue com tanta arrogância naquela manhã fatídica e estendi-os na direção dela.
Ela pegou neles com mãos trêmulas. Com um gesto simples, agradeci-lhe silenciosamente. Agradeci-lhe por me ter libertado, por me ter empurrado para aquele precipício onde fui forçado a descobrir que tinha asas. Voltei a subir o vidro enquanto ela ficava parada no passeio, uma figura solitária e diminuída no espelho retrovisor. Arranquei com o carro, sentindo a potência do motor a empurrar-me para frente. Ao meu lado, no lugar do passageiro, a Sofia sorria, ajustando os óculos de sol. Ela não precisou de perguntar como me sentia. A resposta estava na forma como eu conduzia, seguro e decidido. O verdadeiro tesouro nunca tinha sido ouro enterrado na Serra de Sintra. O verdadeiro tesouro era aquela sensação indescritível de retomar o controle do próprio destino. A estrada à minha frente estava aberta, o passado estava finalmente morto e enterrado, e eu nunca me tinha sentido tão vivo.